Eu sou Grace Becker, sou assessora de comunicação. Comecei como assessora de comunicação das escolas Doroteias de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, sul do Brasil. Hoje acompanhamos as irmãs também na comunicação da congregação na América Latina e no apoio à congregação de um modo geral, caminhando com a orientação da irmã Fabiana, que é conselheira, e com o grupo que se constituiu, esse Comitê Internacional de Comunicação, formado pelas irmãs. E tenho essas funções hoje, mas na verdade sou ex-aluna, fiz toda a minha vida escolar com as irmãs Doroteias. Depois nosso filho, o Álvaro é meu esposo e somos sócios, né, trabalhamos juntos, então nosso filho também fez toda a sua vida escolar com as irmãs. Somos doroteanos, como se diz aqui na nossa região, de 4 costados, por todos os lados, né? E a gente conta hoje com o apoio também da Isabela, que trabalha conosco no dia a dia, que tem uma grande experiência também no uso do CapCut, principalmente nos dispositivos móveis. Eu acho que ela vem contribuir muito conosco em dicas práticas. E a gente vem compartilhar então um pouco da nossa experiência, trazer algumas informações e estar principalmente à disposição para tirar as dúvidas que forem surgindo. Eu pensei, sabendo que nós iríamos conversar hoje, eu precisei, eu mesmo, rever conceitos, eu mesmo, entender melhor o que é edição, porque como a Grace falou, a gente realiza edição intuitivamente, mas não para pensar exatamente o que é. Esse termo edição, a gente herdou da indústria literária, onde o editor é a pessoa que seleciona e organiza assuntos, organiza textos, organiza imagens. Então, editar é isso, antes de mais nada, organizar o material que a gente tem à disposição, seja em vídeo, seja no que for. Mas para tornar um pouco mais claro, talvez é interessante dizer que na Europa, em Portugal, na França e outros países, não se usa esse termo edição, se usa o termo montagem. Porque o que é a montagem? É a reunião de elementos, é como se nós montássemos um quebra-cabeças, alguma coisa assim, juntássemos essas peças para que aquilo tivesse uma unidade e fizesse algum sentido. Então, edição é isso, é a montagem, reunir os elementos para que aquilo funcione de alguma forma. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, o profissional de cinema que faz a edição, ele é chamado de montador. Em cinema ainda é montagem. Só na televisão e em vídeo que se usa editor, porque foi um termo que herdamos dos americanos, que são quem domina a tecnologia. Então, as finalidades da edição são, em primeiro lugar, reunir e organizar o material, ver o que nós temos à disposição e tentar dar uma ordem para isso tudo. E dar uma unidade, porque imagina se nós tivéssemos que gravar um depoimento em Roma, um depoimento em Portugal, um depoimento no Brasil, e depois nós quiséssemos apresentar isso para as pessoas. E eu dizer, olha, aqui vai o depoimento de Portugal, passou. Espera só um pouquinho que agora eu vou mostrar o do Brasil. Bom, então a edição, em primeiro lugar, tem essa finalidade, juntar tudo numa peça única, que tenha uma unidade que seja mais fluida. Racionalizar o trabalho de gravação também envolve, por quê? Como eu disse, se nós tivéssemos que montar um vídeo, onde entra o depoimento de uma irmã em Roma, depois o depoimento de uma irmã em Portugal, depois o depoimento de uma irmã no Brasil, nós não iríamos gravar a pessoa em Portugal, depois pegar um avião e ir até Roma para gravar novamente, depois pegar outro avião e ir para o Brasil e gravar, e depois voltar para Roma. Claro que não. Nós gravaríamos tudo que fosse em Roma, tudo que fosse em Portugal, tudo que fosse no Brasil, e na edição nós colocaríamos essas coisas em ordem. Então, isso racionaliza também o trabalho de gravação. Limpar o material. Quantas vezes, quando a gente grava um depoimento, a gente se atrapalha na fala, ou olha para o lado, ou esquece e depois retoma. Então, obviamente, a edição faz isso. Elimina aqueles trechos que a gente não quer mostrar. Então, o trabalho de limpeza também é isso. E também dar ritmo. Às vezes, a gente monta um vídeo, alguma coisa, que fica arrastado, fica longa.
com a irmã Fabiana nós tivemos algumas experiências assim. A gente montou um vídeo, ficou muito grande, depois ela disse, não, mas vamos tirar os pedacinhos, senão fica longo demais, fica cansativo. Isso é normal que aconteça, porque quem trabalha muito com edição sabe que o resultado final a gente só vai saber depois de editado. Então, todo o trabalho está sujeito a ser reeditado, para que ele tenha mais fluxo, tenha mais fluidez, melhor velocidade, assim por diante, para não ficar arrastado nem atropelado demais. E corrigir problemas. É comum, às vezes, dar um problema técnico, a imagem falhar em algum momento, coisas assim. Hoje em dia é menos comum acontecer isso, mas antigamente, quando a gente trabalhava com fita, era comum a fita amassar e ficar com um pulo na imagem, coisa assim. Daí a gente, na edição, corrigia isso, colocando uma outra imagem por cima. Às vezes o som não fica bom, a gente tira um trecho fora, coloca uma imagem para disfarçar o corte, e essa também é uma forma de corrigir problemas. Estabelecer o clima e o tom do trabalho. Isso eu estou falando, logicamente, de forma genérica, não é uma situação que nós vamos encontrar no dia a dia aqui, mas a edição serve também para dar o clima, para tornar uma cena, uma situação mais alegre, mais profunda, mais emocional. Isso acontece pelo tipo de movimento, pela música, pela cor que se usa, pela luminosidade e assim por diante. E depois, hoje em dia, a edição também é a finalidade de finalização. A finalização é o acabamento que se dá a um vídeo, que é o momento que se colocam as músicas, os efeitos, os gráficos, a narração e até a dublagem. E quando eu falo dublagem, não é só a dublagem para um outro idioma, mas acontece muito na televisão profissional e no cinema, se gravar uma cena e na hora ter um barulho, um ruído ambiente muito forte e mal consegue se ouvir a voz das pessoas. Então depois se vai para o estúdio e os próprios atores gravam novamente sua fala e colocam ali por cima. Isto tudo feito, acabou, porque esta é a tal da finalização, dá-se por pronta a obra. No meio profissional se diz com muita frequência que a edição ou montagem pode salvar ou destruir um trabalho. E isso acontece com muita frequência. Muitos trabalhos que hoje são vistos e considerados ótimos, na verdade, na primeira edição, as pessoas acharam que aquilo não teria utilidade nenhuma, que ninguém ia querer, e depois, com a remontagem sucessiva, se salvou. Vamos olhando junto, e aí as dúvidas que foram surgindo. Alguns recursos eu vou passar muito por cima, né? Porque aí também, para não dar um excesso de informação, vamos focar no básico e depois a gente vai dando umas pitadinhas mais aprimoradas, então, para ir colocando, certo? Eu vou abrir aqui, então. Para usar no computador, o ideal é baixá-lo, então, e instalá-lo no desktop, né? Para que a gente possa ter os recursos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, então, para a gente ir olhando juntos. E eu vou criar um projeto do zero, com algumas imagens aqui que eu tenho armazenadas, e a gente vai vendo juntos, ok? Então, aqui a gente tem a tela inicial, uma vez instalado o projeto. O meu já tem alguns projetos aqui desenvolvidos, alguns trabalhos, mas tem aqui. E nós temos a versão Pro que usamos, mas eu até fiz questão de estar usando aqui, não é, que aparece aqui, quando é a versão gratuita, aparece sempre esse junte-se ao Pro, e sempre que eles têm oportunidade, eles tentam oferecer a versão paga para a gente, né, essa versão Pro, e alguns recursos, de fato, só estarão disponíveis nessa versão. Mas vamos tentar explorar o máximo que a gente tem aqui na versão simples e gratuita. Uma vez que a gente já tenha instalado, então, vamos abrir o Pro, que aí abrir como qualquer outro aplicativo. E aí nós temos, então, a possibilidade de criar o projeto. O aplicativo pede que se faça um cadastro ali no início para entrar, coloca a senha, como também qualquer outro aplicativo, acredito que nem precisamos entrar nisso em detalhes. Só a irmã Ida está entrando conosco aqui, deixa eu admiti-la aqui. Então, a gente vai criar o projeto clicando aqui. E ele vem, então, para essa tela. Agora sim? Sim, agora sim. Certo. Agora... Então, eu me referi, então, a esse ladinho aqui, onde nós temos esse menu
bem à esquerda da tela aqui, que é onde vem todas essas funções, e nos interessa neste primeiro momento este importar acionado, porque é aqui que abre a janela onde nós vamos trazer as imagens que vão participar da nossa edição. Tá? Que existem outros recursos que nós vamos olhando depois, né? Mas esse primeiro quadro é um quadro onde vai estar armazenado o material da nossa edição. Uma vez que a gente traga para cá, os demais quadros vão ser acionados. Aí a gente vai ver que tudo ganha luzinha e cor e informação aqui. Mas é por aqui que a gente começa. Então, eu criei aqui uma pasta com algumas cenas para a gente fazendo as demonstrações. Vou até lá, vamos ver, a Isabela vai me sinalizando se vai seguindo, aparecendo aqui, se dá alguma interrupção. Está mostrando aqui que eu abri uma pasta de imagens, sim. Isso, então aqui eu criei aqui uma pasta com vídeos, né? São vídeos que a gente tinha aqui para a gente ir colocando, então. Vou selecionar aqui 3 vídeos que eu já sei que eu tenho, que eu quero usar na minha edição, e aí venho abrir esses takes, então esses vídeos vão ficar aparecendo aqui já armazenados nessa área do importar. Quando eles estão aqui, estão prontos para a gente começar o processo de edição propriamente dito. Então, vou pegar aqui o primeiro take, né? Vamos imaginar que é com esse que eu quero começar o meu vídeo. O que eu faço? Eu clico em cima dele e trago aqui para baixo. Tá? Deu para perceber bem esse movimento? Apareceu bem essa transição aí? Ok? Tá? Então, nesse momento eu faço o que é chamado de trazer para timeline. Aqui a timeline é a área justamente onde acontece a nossa edição. É aqui que eu vou definir onde eu corto, onde eu emendo, onde eu junto as partes, né? Então é aqui que isso acontece. Uma informação importante prévia, que é bem fundamental a gente ter em mente. Quando eu trabalho, como eu tenho aqui vídeos que estão na horizontal, né? Trouxe aqui para mim a timeline esses vídeos que são vídeos horizontais próprios para uso no YouTube, por exemplo. A minha edição vai seguir esse padrão, né? Se eu tivesse aqui um vídeo vertical desses próprios para uso na rede social, como um Reels, por exemplo, o primeiro dele já condicionaria a minha edição ao padrão vertical. Mas eu não posso misturar, mas eu não posso mudar depois de colocar? Pode sim. Aí depois a gente vê exatamente como é que faz essa configuração. Eu posso ter vídeos de diferentes tamanhos, diferentes proporções, e trago para cá, mas é importante ter em mente, e talvez facilite mesmo, que o primeiro vídeo que eu vou trazer para a timeline, e às vezes nem é um vídeo que eu vou usar, mas já facilita muito tê-lo aqui, trazê-lo para cá, que ele já vai dizer, bom, esse é um vídeo vertical, todos os demais já vão se enquadrar naquela janela, naquele formato, ou vou trazer para um horizontal. Trazendo para cá, então, né, eu até quando estava os 3 selecionados, já chegaram aqui os 3 vídeos juntos, a gente pode trazê-los um a um para a timeline. Eu posso também, apertando o delete, retirando eles da timeline. É um processo muito semelhante ao que a gente faz com qualquer aplicativo, inclusive de texto ou de apresentação de imagens, né? Onde eu quiser deletar, seleciono, aperto o delete e vou retirar. Mas tenho aqui, então, a primeira imagem colocada aqui. Creio que dá para ver bem, é que aqui ela aparece ampliada, então aqui eu vou vê-la na íntegra, né? Vou ver essa imagem acontecendo. E então, neste cursor que aqui embaixo na timeline, eu vou percorrer essa imagem e consigo vê-la quadro a quadro, né? Então aqui eu consigo, na verdade, marcar o ponto que eu quero, que é em que ela inicie de fato, e o ponto em que ela finalize, ou o ponto de corte. Então, vou colocar aqui o meu cursor no início da imagem. Se eu der a minha barra de espaço aqui, eu estou vendo o vídeo acontecer aqui na minha tela maior. Então, a gente tem aqui um casal caminhando a estrada com o pôr do sol, e eu gostaria muito de usar esse take como o take inicial da minha edição. Só que ele é lento, ele está longo, eu gostaria que ele fosse um pouco mais breve, a partir do momento em que o cachorro aparece aqui na cena. Muito bem, o que eu faço então? Com o meu cursor aqui, eu vou localizar o ponto
que eu quero que o cachorro apareça em cena, não é lá no início do vídeo. O cachorro vai aparecendo aqui. Não sei se quem está em celular consegue enxergar com tanta clareza, mas a demonstração é basicamente essa. Trouxe para cá o cursor, acho que esse é um bom ponto de partida e é aqui que eu quero que comece. Como é que eu ajusto isso? Como é que eu chego, então, para que esse seja o meu ponto de partida? Existem dois caminhos. Existe eu colocar o cursor bem no início do take aqui na timeline e arrastar ele, clicando, até que encontre o ponto que eu quero. Vou fazer de novo o movimento, mas eu acho que, se não estiver sendo visível, por favor, abre o microfone e fala e me interrompa, porque aí, incomodando aqui, eu não estou conseguindo controlar muita outra coisa. Então, chego aqui no ponto que me interessa, o cachorro apareceu ali, e solto. Aqui já ficou posicionado o meu take no ponto que eu queria, e esse passou a ser o início do meu vídeo, a entrada do cachorrinho na cena. Né? A outra forma que eu comentei que é possível também, tá? Eu dei um Ctrl Z aqui, voltei ao take original. Eu achei aqui o ponto da entrada do cachorro, é aqui que eu quero que venha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso apertar a letra B de bola e isso vai fazer com que o meu cursor aqui se transforme numa faquinha, numa gilete, numa laminazinha, onde faz o corte. O ícone fica desse tamanho. Eu posiciono essa gilete, essa lâmina, sobre o ponto de corte que me interessa, e isso vale para qualquer momento da edição. Clico em cima, isso vai dividir a minha cena em duas partes. Aí isso usando letra B, que é o atalho. Existem os comandos ali, mas eu sou fã de atalhos. Alguns simplificam muito, nesse caso é letra A, letra B. Então fica fácil de decorar. Apertei a letra B, virou a lâmina, fiz o corte, aperto a letra A, voltou a ser um cursor normal. Eu consigo selecionar a área que não me interessa e deletar. E fiquei lá com o mesmo ponto de corte de entrada. Então, tenho aqui já posicionado o primeiro ponto que eu gostaria do corte para colocar na edição. Até aqui tudo certo. Prosseguimos. Se ninguém me interrompeu, eu estou entendendo que está tudo bem, estou indo em frente, tá? Aí qualquer coisa vão me chamando. Vamos colocar a segunda cena agora. Então tenho aqui a cena seguinte, arrasto aqui para minha timeline, trago aqui para baixo e é a cena que vem na sequência aqui, é essa. Então tem um trigal onde vem duas pessoas, dão as mãos e prossegue. Também gostaria que entrasse um pouquinho mais adiante, não fosse todo aquele momento inicial sem nada acontecendo. Então, eu posso posicionar aqui onde me interessa que seja o ponto de corte e vou arrastar, ou uso a letra B para fazer a lâmina, posicionei os dois takes juntos aqui e agora eu já tenho uma sequência com dois takes editados. Tá? Muito bem. Mas tá feio assim, tá? Um corta duro do outro, eu gostaria de ter alguma coisa que fizesse uma transição mais suave, que me desse algum efeito de uma imagem para outra. Aí nós vamos descobrir aqui então o menu de transições que existe aqui em cima, bem no alto do menu de trabalho, que ele oferece muitas opções de transição. E aqui que eu digo também que mora o perigo, porque aqui dá vontade de sair usando muita coisa cheia de efeitinho, que às vezes não fica muito elegante na edição, ou não cumpre a função, mas vale a pena brincar e ir descobrindo. E a gente vai passando o mouse por cima de cada uma dessas janelinhas aqui, ele explica o que é, por exemplo, aqui ele tem um efeito e ele diz combinar. E ele faz uma pequena demonstração de o que é esse efeito. Né? Então, aqui tem combinar, tem aproximar, tem cada um deles. Temos aqui os que são Pro, que aí não vão estar disponíveis na versão gratuita, e tem então esses que são os efeitos que estão disponíveis. Vamos pegar aqui aleatoriamente por exemplo, esse efeito holofote aqui que ele está colocando. Né? Então, o que eu faço? Eu clico em cima do efeito que me interessa e trago para o meio, entre as duas cenas, porque é uma transição entre uma cena e outra. Quando eu faço isso, pode ser que eu não tenha
cena o suficiente, takes o suficiente ali, framezinhos, pedaços da cena, para que ele faça a transição inteirinha com tudo em movimento. E aí ele avisa, ele vai criar quadros duplicados para a transição. Significa que ele mesmo vai dar jeito de acomodar isso, mas algumas coisas, por exemplo, eu vinha com uma imagem em movimento, pode ser que dê uma paradinha, faça a transição e prossiga. Isso a gente ajusta depois mexendo na própria tamanho da cena. Não é problema nenhum, ninguém precisa se assustar se aparece isso. Aplica o efeito, vê como é que fica, se não ficou bom a gente refaz a edição ali. Mas aqui então o que a gente pode fazer, também para melhorar a visualização, se o efeito está bem posicionado, existe a possibilidade de aumentar aqui a visibilidade na timeline. Então tem um recurso... É uma pena que os ícones são muito pequenos, eu tentei de alguma forma ampliar para a gente poder vê-los de uma forma mais ampla na tela, mas vai ter que ser explorando mesmo o aplicativo, cada um no seu dispositivo. Mas aqui então eu tenho a possibilidade de aumentar ou diminuir a minha visualização, isso não está mexendo no tamanho do meu vídeo, na duração do vídeo, está mexendo na forma como eu consigo enxergar, né? É um zoom para meu consumo esse só. Então, tá muitas cenas, às vezes eu preciso diminuir a visibilidade da timeline para enxergar o todo. Mas aqui eu quero enxergar só aquele ponto da transição e eu consigo ampliar aqui e venho então para ver se está tudo certinho. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa transição. Então, arrasto aqui até que ela fique um pouco maior, clicando em cima. Ele me avisou de novo que ele não tinha take suficiente, que ele vai congelar, e vamos ver o que acontece, como é que ficou esse efeito de transição do holofote entre as duas cenas. Então eu venho aqui e aconteceu o efeito. Tá? E é muito simples, eu queria que o efeito fosse mais demorado, eu espicho ele aqui e faço ele ficar bem demorado, ou eu trago para cá e reduzo, e consigo então deixá-lo na velocidade que parece que vai funcionar dentro da minha edição. Então, isso com todos os efeitos de transição que estão colocados, e vocês vão ver na medida que possam mexer, que são muitos, tem muita opção. Né? Tem uns que são mirabolantes que eu fico me perguntando quando é que vão usar aquilo ali, porque pula, pisca, chacoalha, tudo ao mesmo tempo, mas para tudo pode ser que você ache tenha uma aplicação. Né? Então, até aqui temos uma sequência, passo mais elementar da edição sendo feito aqui, certo? Tenho aqui, observem que agora aqui, como eu cliquei nas transições, sumiu aquela minha janelinha onde eu tinha os takes que eu estava usando. Como é que eu volto para lá? Então eu volto novamente aqui para, no menu aqui, transições, tem a teclinha que vai baixar, vou buscar de novo os meus takes aqui em mídia. Quando eu clico em mídia, eu volto para aquela tela onde eu estava, que tem ali os meus takes para adição, certo? Tudo isso vai ser assim, minha sugestão, instala o aplicativo e tira ali uma horinha ou duas para ficar brincando mesmo, para sair mexendo, para sair colocando take, para aplicar foto, para aplicar efeito, para ir então lidando com essas questões. Essa junção básica de takes aqui, para criar uma sequência, é isso, não tem mais muito mais o que enfeitar em termos de apresentação, né? Eu tenho uma sequência, eu preciso criar uma sequência lógica que conte da melhor forma a minha história, ou que reproduza da melhor forma o meu evento, ou que traduza aquilo que eu quero colocar, que é o meu objetivo. Vou colocando os takes em sequência, vou escolhendo as transições que eu gostaria que fizessem esse efeito, defino ali e segue. Mas se eu quiser, por exemplo, então, colocar uma imagem que vai se sobrepor a outra, né? Então, eu quero colocar, por exemplo, como eu tenho aqui, que eu vou buscar, uma imagem de Santa Paula, que já vem com um desfoque, que ela já, né, tem ali uma característica que ficaria bonita aplicar sobre uma cena dessas. Então, o que eu faço? Eu vou buscar essa imagem, vou aqui no importar, localizo aqui a imagem que eu quero colocar, que aqui não é uma imagem em vídeo, é uma foto, né? Então isso a gente pode colocar a foto. E eu queria muito que ela aparecesse sobre esta imagem das mãos aqui, que já está na minha edição. Né? Em vez de colocá-la na sequência, eu queria que ela ficasse aparecendo aqui em cima, não depois. Então a gente traz essa imagem para cima da imagem que eu quero. Ele vai criando novas camadas.
próprio software, tudo que eu for acrescentando acima, que eu arrasto aqui para a timeline, ele vai criando novas faixas, cada uma delas é uma camada, então, de imagem, né? Então, tá aqui a imagem de Santa Paula, que a gente trouxe para cá. Aqui, então, eu posso clicar sobre a imagem e trazê-la para o ponto que eu quero posicioná-la. Posso ampliar essa imagem, posso reduzi-la, né? Então, posso trabalhar, e aqui eu trouxe essa, porque imaginei que todo mundo vai gostar de ver uma Santa Paula, né? Ainda mais essa imagem que é tão bonita de Santa Paula, que é uma foto dela muito autêntica, né? Mas aqui eu poderia estar tendo uma foto que não tem transparência, eu poderia estar atribuindo, inclusive, uma foto que não tem naturalmente transparência, eu atribuo a transparência aqui. Então, tudo isso vai dando essas possibilidades. Vou devagarinho avançando nesses detalhes, mas queria mostrar primeiro isso. Eu vou agregando acima, então, no ponto em que me interessa, essas imagens complementares, né? Então, olha, aqui eu gostaria dessa Santa Paula, seria muito... Já vou deixar aqui a posição que eu gostaria, e eu já tenho uma sequência montada aqui, onde faz a transição e depois entra Santa Paula. Observaram que Santa Paula surge, sim? A gente faz aqui primeiro uma transição suave de uma para outra, e aí surge uma Santa Paula. Eu gostaria que essa entrada aqui fosse um pouco mais suave. O que eu posso fazer? Existem, então, os recursos para que eu possa ajustar essas entradas aqui também, sem necessariamente usar uma transição. Eles estão aqui do lado oposto ao que estávamos, né? Nós estamos ali mexendo daquele lado esquerdo aqui da tela, com o menu. Existem esses recursos relacionados à animação, que chama desses elementos, do lado de cá. Deste lado a gente vai ter recursos de vídeo, recursos de animação e também vai regular algumas coisas em relação ao uso de texto. Mas então, vamos ver essa imagem de Santa Paula aqui. Eu quero que ela entre mais suave, que ela não surja assim de repente. Eu venho aqui em animação. Deu para ver que abriu um novo conjunto de imagenzinhas aqui do lado direito. Sim. Já dei uma chacoalhadinha de cabeça aí eu vejo. Né? Então, aqui ele aparece os recursos de entrada da imagem, quando ela surge, como é que eu quero que ela surja, e como é que eu quero que ela desapareça ao final da duração, né? Se eu quiser criar esses efeitos para ela não surgir tão de repente. Então, aqui na entrada, eu achei que aquela aparição foi muito rápida, eu gostaria que ela entrasse de um jeito mais suave. Então, de novo, é ir olhando as opções que tem aqui e testando aquela que me parece a melhor. Existe, então, a opção de fade in é quando vai surgir devagarinho, fade out quando vai desaparecer devagarinho. Então, vou selecionar um fade in aqui. Eu consigo também regular a duração disso, posso dizer, quero que ela seja mais rápida, eu quero que ela seja mais curta. Talvez, não sei se vai aparecer na tela, mas é bem abaixo aqui do menu. Aparece a possibilidade da gente interferir nessa duração, torná-la maior ou menor dessa transição. E eu também já quero aproveitar e definir, já que eu estou aqui, qual é a saída, o efeito de saída dessa imagem. Então, também mudo aqui para a saída e vou escolher qual é o efeito que eu quero. Então, eu vou pegar aqui um efeito que faça mais movimento, tem esse de limpeza de tela, que ele demonstra ali para mim. Também posso fazer aqui o ajuste de duração desse efeito, tanto da entrada como da saída. Aí vamos ver como é que ficou, ok? Fiz isso, organizei essa imagem aqui. Então, vamos colocá-la aqui no lugar e ver até agora como é que está o nosso vídeo, né? Então, segue lá. Fez a transição e aí surge suavemente Santa Paula. Dura a nossa imagem aqui. Agora é feita a saída da imagem também com a transição que se escolheu, né? Então, repito, aqui tem muitas opções, muitas possibilidades, a gente tem muito o caminho aqui para dar para a edição. Alguma coisa que precisa ser mais dinâmica, mais rápida, dá para abusar desses efeitos que fazem mais piruetas. Uma coisa que eu quero que tenha uma suavidade, que eu quero que tenha um foco na mensagem,
eu posso usar os efeitos clássicos, essas transições que são de fade in, fade down, mais suaves, mais elegantes até. Tem coisa que, sim, tem coisa que vira coraçãozinho, tem coisa que sai rodando que nem fumaça, dá para brincar, dá para se divertir, só olhando o que tem de opção aqui, desses efeitos disponíveis aqui. Até aqui, ok? Certo? Muito bom. Agora, então, eu gostaria de colocar um texto sobre essa imagem. Gostaria de ter aqui algumas palavras, alguns textos, ou uma mensagem, ou alguma coisa que viesse dentro da imagem. Então, aqui em cima no menu, nós temos um menu texto. Tá? Ele aqui nos dá a possibilidade de adicionar o texto. Há muitas possibilidades mesmo. Eu posso usar um texto padrão que ele dá, uma estrutura padrão, e tem muitas sugestões também, e já modelos prontos de letterings que a gente pode adotar. Eu quero uma coisa que seja impactante, porque isso vai ser uma abertura de um vídeo, já quero usar um modelo pronto, colorido, ou com alguns efeitos. Ele oferece essas opções. Não, eu quero só colocar um texto que vai funcionar quase como uma legenda, um texto simples. Então, eu posso usar o texto padrão e fazer pequenos ajustes do meu jeito. Então, vamos fazer primeiro um uso do texto padrão aqui como teste, e depois vamos ali buscar os outros que são cheios de recursos. Então, quero colocar um texto, vou clicar em texto padrão, muda então a nossa tela de acompanhamento aqui, e eu vou trazê-lo para o ponto em que eu quero aplicar esse texto. Então, quero colocar aqui em cima, posso já vir aqui para ajustar onde vai ficar esse texto, e não é bem essa letra que eu gostaria, nem essa cor. Então, no momento em que eu montei o texto aqui, aparece um novo menu do lado direito, onde eu vou colocar o texto que de fato eu quero. Ele vai vir com aquele escrito texto padrão, então aqui eu vou colocar o texto que eu quero. Então eu vou escrever aqui, Santa Paula Frassinetti, e ficou grande demais para minha tela, então eu posso tanto reduzir aqui diretamente no texto, como posso vir aqui nesse menu e fazer por aqui essa redução e esse ajuste. Aqui também ao lado eu consigo escolher a fonte que eu quero. Ele abre um grande menu de opções de fonte que a gente pode usar. E aí a variação de letras também às vezes representa uma variação de tamanho, a gente tem que ajustar. Ele dá a opção de ser mais bold, mais forte, sublinhado, itálico, e aí é também ir descobrindo todos os recursos que são oferecidos aqui. É possível trocar a cor, então aqui a gente faz a escolha de cor que se deseja para esses textos. É possível acrescentar uma sombra, eu preciso acrescentar outros efeitos, e existem já aqui estilos pré-definidos, também uma variedade de formatos, cores, que eu posso já simplesmente, gostei, isso aqui é o que eu estava querendo, e adotar. Então, aqui, por exemplo, posso já pegar um prontinho que estava aqui e aplicar, e ser esse o que eu vou usar. Regular um pouquinho mais o tamanho e pronto. Então, ele dá todas essas possibilidades. Coloquei aqui o meu texto em cima da imagem que eu gostaria que ficasse, está tudo certo, posicionado. Eu também posso aqui mexer na transparência, na opacidade desse texto, ele pode ficar mais ou menos transparente, e aí também são muitos os outros recursos disponíveis aqui, que aí tem que ir brincando, descobrindo. Eu posso deixar, se for um retângulo, mais arredondado, menos arredondado, mexer na altura, na largura deste fundo, ir mexendo até descobrir aquilo que me interessa. Ele oferece possibilidades de uma centralização automática, eu gostaria que ficasse bem centralizado verticalmente, eu aperto aqui, tem a opção, ele já posiciona exatamente no centro o meu texto. Eu posso fazer rotação do texto também, se eu desejar. Então, são múltiplos recursos que têm que sendo explorados, que vão dando possibilidade de ir transformando a edição. Existe um outro recurso ainda que a gente pode marcar pontos de entrada, pontos de saída, mas acho que ainda não chegamos lá. Acho que a gente primeiro vai nessa forma mais elementar aqui de trabalhar e aplicar o texto. Então, temos aqui o nosso texto,
Quando eu clico aqui em cima, ele ficou posicionado na timeline aqui também, da mesma forma que eu faço com o take. Eu posso ajustar para que ele apareça antes, apareça depois, dentro da minha imagem, né? E aí a gente vê como é que ele vai ficar aqui, como é que ele surge, né? Então, entrou o texto lá. Mas entrou de fato muito rápido, eu gostaria que ele fosse suave, como aquela foto de Santa Paula. Então, existe aqui a possibilidade de eu carregar os efeitos, que são também semelhantes àqueles que a gente colocou ali na imagem, e ele já dá várias sugestões de efeitos, então, para colocar tanto o surgimento, como algum efeito que o próprio texto tenha, né? Eu vou fazendo todo esse controle. Em animação aqui ao lado, eu faço o mesmo processo que eu fiz na imagem. Consigo estabelecer, quero que o meu texto apareça de um jeito impactante. Então, escolhi aqui um efeito que ele faz a imagem só do texto surgir rapidamente. Aí eu queria que ela demorasse um pouquinho mais para surgir, eu aumento essa duração. Quero estabelecer como é que vai ser a saída dele. Então, ele vai sair, vou pegar aqui aleatoriamente um que seja bem visível, um que é de virar aqui, vamos ver como é que é. Isso. Também quero que saia um pouco mais devagar. E aí a gente vê como é que ficou a composição da nossa edição até o momento aqui. Então, a gente tem o take inicial no ponto que nós tínhamos colocado, veio a transição, entra Santa Paula e entra o texto que nós colocamos ainda, certo? Até aqui já dá para fazer chover, já dá para resolver muita coisa na vida, né? Com esse básico dos básicos, a gente já consegue montar uma sequência de imagens que a gente queira dar uma ordem e contar uma história. Mas eu queria botar uma musiquinha para ficar bacana, para ter um embalo, para ter um movimento. O que eu faço? Bom, então vamos aqui para o lado esquerdo buscar as ferramentas de áudio, né? O CapCut já oferece, na sua maioria, para quem tem a versão paga, na verdade eu estou vendo que acho que é a maioria mesmo, ele tem um banco de músicas, de trilhas que podem ser utilizadas sem cobrança de direitos autorais, porque dependendo inclusive da rede social que a gente vai usar, o YouTube é muito rigoroso, o Instagram também bloqueia, algumas músicas não rodam na rede social sem que a gente tenha o uso de direitos, algumas trilhas, eles simplesmente ou tiram o som ou bloqueiam o vídeo. Então a gente também tem que ter cuidado com o tipo de música que vai usar. Algumas músicas, nós aqui temos muita experiência das formaturas, em que cada formando, quando é chamado, coloca uma música de sua preferência, né? Roda na hora, no ambiente, uma música de sua preferência, das paradas de sucesso, aí do gosto do formando. E, invariavelmente, quando nós colocamos a transmissão no YouTube, em seguida ela é bloqueada, porque várias das músicas que são das paradas de sucesso não têm direitos autorais liberados para transmissão no YouTube. E aí nós temos que ir lá, fazer um trabalho de uma a uma, avisar o YouTube, essa aqui pode deixar mudo nesse trecho, porque aí isso é que vai liberar para a gente poder ver as músicas que estão com direitos autorais que não são bloqueadas no YouTube, rodam muito bem, e outras bloqueiam o vídeo todo. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque uma música que não seja autorizada pode bloquear todo o vídeo que está sendo transmitido ali. Então, confesso que eu até não tinha visto, eu acho que de fato o banco de trilhas aqui, ele está disponível só para quem tem a versão Pro. Não achei uma aqui que é livre, vamos ver se ela roda, vamos ver se ela é... achei uma que rodou. Clicando então na trilha, na música que está sugerida, ele tem vários climas aqui, né? Música para Dia dos Namorados, Valentine's Day, dependendo da época eles atualizam isso, né? Pop, para vídeos de beleza e moda, hip hop, funk, instrumentais, amor, aí vem dando vários estilos para a gente escolher. Mas vamos pegar essa aqui que foi a primeira que eu vi liberada aqui para a gente usar, só para fazer a nossa demonstração. Eu clico sobre ela e ouço um trechinho da música. Ok, é isso aqui mesmo, eu acho que ela vai servir para o que eu estou querendo. Vem para o processo de trazer para a timeline. Com um detalhe, as questões de áudio, as vozes, as trilhas, tudo que for som, fica na parte abaixo da imagem. Assim como na imagem, quando a gente vai agregando mais camadas, a gente vai colocando na parte de cima da timeline, no
caso das músicas, a gente vai colocando abaixo. Então, eu trago para cá e boto aqui na timeline, abaixo da minha edição, e aí ela vai aparecer. E o que é muito legal é que a gente vê a música, a gente não ouve só, vê. Ela vem aqui em um gráfico muito visível, inclusive a gente vê os pontos mais altos dela. Isso facilita muito na hora de editar, às vezes, para a gente localizar algum ponto mais enfático da trilha ou menos. Aqui, por exemplo, se a gente ampliar bem, vamos ver se eu consigo, a gente vê o ponto em que a trilha de fato começa. Deixa eu chegar ali, vamos ver se dá para enxergar. Isabela, tu que é a minha régua aí, dá para ver a pontinha aqui, onde eu estou mexendo? Dá? Aqui a gente vê que tem, a trilha aparece em azulzinho e tem uma parte que não tem nada, está purinho aqui, significa que é silêncio, aqui eu não tenho música acontecendo ainda. Mas aqui o meu vídeo já começou, então eu vou ter que cortar esse iniciozinho aqui e já botar no início da música, senão vou ter imagem acontecendo e não entrou música ainda. Então, eu faço esse ajuste da mesma forma que eu faço o ajuste de vídeo, arrasto ou corto, trago para cá para o iniciozinho, e aqui, então, eu vou conseguir, botando, já vir o nosso vídeo com trilha. Agora sim? Agora tem. Então... Então, aqui eu tenho já uma música posicionada, uma trilha posicionada. Às vezes a gente quer que essa trilha entre suavemente, mesmo os princípios que a gente usa quando vai fazer o início, o final de alguma transição na imagem. Quando eu clico nessa minha trilha que está posicionada, aparece ao lado o menu de trilha. A gente percebe que sempre é muito assim, aquilo que eu cliquei vai gerar o menu de trabalho para isso, né? Então eu vou ter sempre esse movimento de movimentei isso, já olho porque vai mudar as ferramentas que estão aparecendo ali, vão ser outras, né? Então aqui ele me oferece a posição de eu começar devagarinho a minha trilha, um fade in, depois colocar um final mais suave e também de baixar o volume ou aumentar. O que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma música que começa no vídeo e depois eu tenho uma pessoa falando. Eu não posso deixar a música alta no mesmo tom, porque ela vai prejudicar a percepção do som daquilo que tem a pessoa falando ali. Então, esse é um cuidado de edição também, baixar sempre o volume de trilha, deixá-lo equilibrado ou até mais baixo, vale a pena até prejudicar um pouco, deixar a trilha bem mais baixa para não comprometer a clareza de alguém que esteja falando num take que a gente vai usar. Então, aqui... fiz isso, baixei aqui para que a música entre devagarinho para a gente ver como é que fica. Então, antes ela já entrava direto, agora ela vem surgindo devagarinho, né? Então, até aqui fomos, certo? Aqui cheguei no final desse ponto, eu não vou precisar mais da trilha. Quero cortar, posso usar a ferramenta da letra B, corto aqui com a lâmina, letra A, e deleto o resto da trilha que sobrou. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Muito bem. Aí eu quero botar assim agora, alguém falando na sequência. Depois dessa minha montagem inicial, eu tenho uma entrevista com uma pessoa, eu tenho um vídeo que tem a fala de alguém. Né? Então, como é que a gente vai colocar isso aqui? Voltamos lá para o nosso mídia, né? Lá para o cantinho onde é a primeira opção de menu que nós temos, e vou importar então essa imagem, esse take onde eu tenho alguém falando. Eu peguei um vídeo do querido Papa Francisco, que eu achei à mão aqui, para ser o nosso modelo aqui para essa demonstração. Né? Então, vou trazer para cá o vídeo do Papa Francisco. Observem que esse vídeo, ele está... Comunicare e uscire. Ele é vertical, né? E a gente está trabalhando numa tela, né, numa estrutura de vídeo que é um vídeo horizontal. O que será que vai acontecer? Bom, ele vai entrar aqui e vai ficar posicionado mais curto numa tela vertical. E eu posso fazer ajustes que vão permitir que, de repente, se enquadre melhor dentro dessa estrutura que eu estou usando. Então, eu vou trazer aqui para a timeline. Posso colocar ao lado do take que eu estou seguindo, posso colocar mais acima, mas aqui ao lado vem na sequência porque eu consigo estabelecer uma transição.
Vejam que aqui ficou, então, o Papa Francisco com o take mais curtinho, mais estreito, porque ele é originalmente vertical, e o meu fundo ficou preto, porque eu estou trabalhando numa proporção de tela horizontal. O que eu faço? Posso deixar assim? Pode. Quero caprichar um pouquinho mais. Eu posso, então, duas coisas. Colocar isso numa trilha acima aqui, deslocar o Papa Francisco aqui, né, o take numa trilha acima, e colocar uma imagem ou algo aqui por baixo que deixe algo preenchendo, não fique só aquela tela preta, né? Pode ser uma imagem de uma foto, pode ser apenas uma cor, pode ser um take em movimento, posso colocar o que eu desejar aqui. Então, vou importar aqui alguma coisa que eu tenha para a gente ver o que a gente pode colocar. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem que é um céu em movimento aqui, então é uma imagem mais ou menos neutra, pode ser algo que funcione bem para eu colocar aqui por trás. E aí fica assim, tem lá atrás a imagem do Papa, por trás da imagem do Papa Francisco, eu vou ter uma imagem em movimento que vai deixar melhor do que aquele preto. Ou, de repente, não é isso que eu quero apenas uma outra imagem estática, eu posso importar também, e existem aqui alguns recursos de banco de imagem também que a gente pode utilizar. Eu até não carreguei nenhuma imagem parada aqui, mas qualquer imagem mesmo que se queira colocar vai ser colocada aqui e vai cumprir. Também posso, se a imagem que eu estou trabalhando tem boa qualidade que possibilite isso, eu posso simplesmente aumentar essa imagem do Papa Francisco aqui, isso com cuidado, porque se for uma imagem de baixa qualidade, isso pode deixá-la serrilhada, e aí vai ficar feia na minha edição, mas eu tenho a possibilidade de aumentar essa imagem do Papa Francisco e fazer com que ela fique aqui maior. Nesse caso aqui, nem eu vou conseguir deixar toda, senão vai ficar feio, né? Vai ficar só o rosto do Papa muito desproporcional na minha tela, mas posso deixar um mínimo de imagem sobrando dos lados, e dependendo da imagem que a gente tem, às vezes a gente consegue de fato espichar toda e preencher a tela horizontal sem perda, né? E fica organizado, fica bonitinho, se aproveita bem, se coloca bem aqui. Então, vou colocar aqui a imagem do Papa. Quero fazer uma transição entre o que a gente vinha mostrando e agora a entrada da fala do Papa Francisco. Volto lá nas transições, como nós tínhamos visto antes, escolho uma transição, no meu critério, aqui que eu acho que pode funcionar. Vou pegar aqui uma transição qualquer para a gente ver e vamos ver o que acontece, né? Então, aqui no meu som, eu vou baixar, já vou combinar que a minha trilha vai sair um pouquinho, vai baixando aos pouquinhos para também não deixar uma edição feia, né? Então, acomodo para a trilha sair uns pouquinhos e vamos lá. Comunicare e uscire um pouco. Então, tem essa transição em que entra a imagem lateral aqui rapidamente e entra o Papa Francisco aqui. Uscire um pouco. Eu gostaria de legendar essa fala do Papa Francisco, né? Legendar no italiano, legendar em outros idiomas. Na versão paga, o CapCut faz muito bem isso. Ele ouve o áudio, a gente só faz o comando de inserir a legenda, e ele faz com bastante qualidade uma tradução e já faz a legenda no tempo certo. Claro que às vezes escapa alguma coisa, às vezes dependendo da dicção de quem está falando, ele interpreta errado, mas é surpreendente o resultado, e é um recurso que a gente usa bastante, ainda mais na produção de conteúdos para a congregação, que a gente faz no mínimo em 4 idiomas sempre. Isso dá uma boa ajuda sempre, ainda que precise de alguma revisão, mas não precisa a gente à mão estar digitando ou colocando um texto e colando e cortando, né? Vamos tentar fazer isso aqui, vamos ver como é que acontece. Então, eu vou em texto, e aqui eu peço legendas automáticas, né? Então, aqui ele pergunta qual é o idioma de origem. Pelo meu padrão, eu estou usando o português do Brasil, mas eu peço que ele veja, o Papa Francisco aqui está falando em italiano, então vou procurar o italiano para que ele legende certinho em italiano, uma vez que é o Papa Francisco, né?
E vamos ver se vai dar certo, porque normalmente isso ele faz melhor na versão. Eles dão uma forçadinha na natureza para a gente usar a versão paga, então às vezes essa na gratuita não vem tão correta. Mas na versão Pro eu sou grande usuária e sei que chega muito, muito bem. E a gente pede para gerar, e aí ela vai fazer a geração da legenda. E aqui aparecem, então, os textos já posicionados na medida em que o Papa fala. Eu posso também, já usando aqueles mesmos recursos de texto que nós vimos antes, escolher um outro padrão para que isso apareça aqui. Ela está muito pequena, ela está muito sem visibilidade. Eu posso estabelecer que vai ter um outro padrão a minha legenda e atribuir isso para todos, né? Posso escolhendo aqui o padrão que eu achar melhor e ele vai fazendo a troca, né? E a gente acompanha depois como é que ficou. Comunicare è uscire un po' di se stesso per dare del mio all'altro. E la comunicazione non solo è l'uscita. Então, a gente não escreveu nada, ele está traduzindo aquilo que está sendo ouvido, né? Irmã Lara, está certinho? Deixa eu aproveitar que eu sei que é da língua de origem aqui. Ela saiu. Ah, saiu, tinha trabalho na paróquia. Ah, tá certo. No Linhó. As irmãs têm domínio Eu sabia que ela ia italiano. ser. Eu sei que as irmãs têm, de modo geral, domínio do italiano bem. O meu domínio é muito pequeno, mas me parece que está bem razoável, pelo menos. Encontro aqui, com né? l'altro. E é um recurso realmente bem interessante, útil para a gente utilizar. Também pode ser, eu quero só legendar porque eu estou colocando um vídeo que se está tendo um aspecto da inclusão, para que também pessoas que tenham questões auditivas, né, deficiência auditiva, possam acompanhar legendado, para ajudar. Tem várias razões para a gente usar vídeos legendados e o recurso é excelente, uma bela mão na roda disponível aqui. Até aqui, tudo bem, gente, eu não quero também cansar todo mundo, mas tá dando para entender, acompanhar e pegar esse passo a passo? Sim. Irmã Hildes, tudo certo? Tudo certo, tá? Tô tentando aqui. Então tá bom. Gente, a minha sugestão, assim, a gente viu aqui os recursos que são os mais elementares, simples, mas uma vez dominados, vocês, à medida que forem mexendo, vão vendo que as outras coisas vão surgindo naturalmente, né? A gente não pode ter medo de mexer. Então tem que vir ali, será que se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Não sei, clica e tenta, né? Nada vai explodir. A gente vai tentando mexer, organizar. Essa é a estrutura elementar, como isso aqui a gente já edita sem problemas. Eu não quero me alongar muito nos detalhes aqui, porque eu gostaria muito que a gente tivesse um tempo também agora para ver como trabalhar no celular, porque o celular também traz recursos, traz modelos, e aí eu prefiro que a gente pare aqui agora a questão do desktop e a gente passe para o celular, pode ser? Pode ser. Então, eu vou só mostrar como é que a gente exporta, como é que isso aqui que a gente fez vira um vídeo que a gente vai usar depois. E a gente finaliza aqui e parte daí para a versão celular, certo? Então, aqui eu fiz o meu vídeo até o final. Eu gostaria até de cortar antes ou não, mas vou deixar como ele está aqui com toda a fala do Papa Francisco, né? Vou tirar o finzinho aqui que tem alguma coisa que já não nos interessa, só para finalizar. Encerramos aqui o vídeo, certo? Então, minha edição está feita. Eu posso ir vendo e revendo passo a passo, controlando isso o tempo todo, pausando, vou vendo. Às vezes é bem importante, depois que a gente editou, voltar e rever tudo para ver se não sobrou, se não faltou, se era isso que a gente queria. Feito isso, eu vou vir em exportar, que está aqui, bem no alto à direita em cima, né? Então, o CapCut oferece ferramentas de compartilhamento automático também para quem já quer usar com o seu cadastro para publicar o que foi feito direto no TikTok, direto no próprio Instagram, nos Reels. Eu sempre acho mais prudente exporta e salva numa pasta, confere, vê se está ok, e depois faz a sua... Carrega no dispositivo onde quer carregar, né? Fica daí com um arquivo MP4 que vai poder ser compartilhado. Então, pessoalmente, é da minha preferência.
Tem gente que já tem tanta desenvoltura e gosta e se sente seguro de já ir publicar direto, aí é muito do perfil pessoal mesmo de cada um. Mas para quem está começando, a minha sugestão é não aceita a sugestão dele de compartilhamento automático. Vem no exportar, né? Então, aqui ele, inclusive, como a gente não está usando a versão paga, ele fica aqui oferecendo os recursos que a gente quer, se a gente quer experimentar gratuitamente, e aí ele vai pedir dados e tal. Mas eu não vou conseguir, acho que, fazer toda a finalização, porque eu usei recursos como esses que ele vai querer que eu faça um cadastro, que vai demorar muito aqui. Mas, de todo jeito, na hora em que a gente mandar exportar, ele é quase instantâneo, o vídeo vai estar pronto. E aí ele vai oferecer essas opções, para fazer um cadastro, como a gente está fazendo aqui, se quero entrar com o TikTok, porque ele conversa direto com o TikTok, ou eu quero entrar com o meu dado do Google, eu quero fazer um outro cadastro aqui, eu faço o cadastro e aí ele vai aparecer exatamente o nome do arquivo, e a gente pode botar, quero que esse arquivo chame-se tal, e a pasta, o local onde será salvo. E aí, quando eu disse exportar, vai estar o vídeo pronto, MP4 lá, com tudo completinho para ser usado e compartilhado, certo? Então, ele realmente é prático, vale a pena testar, utilizar, e tendo alguma dificuldade, a gente vai ter outros encontros, a gente depois vai propor uma avaliação para quem participou hoje, e ali é importante que cada um diga de que forma gostaria de avançar no uso, se testou e o que teve mais dificuldade, a gente vai ajudando a avançar juntos, certo? Então, Isabela, agora é tudo contigo. Vamos lá, aulinha no celular. Bom, gente, tá todo mundo me escutando. O meu áudio, ele tá saindo pelo meu celular, mas a minha imagem tá ali no ISA 2. Mas enfim, eu vou compartilhar aqui a minha tela do meu celular pra gente poder ver a interface do CapCut no celular. Aí, só um minuto. Tá aparecendo a minha tela certinho para vocês? Tá sim. Tá. Bom, tudo que a Grace falou funciona muito bem pro mobile, que é o CapCut do celular. Mas no celular é um pouco mais intuitivo, é bem mais simples, e eu vou aqui mostrar para vocês como a gente faz um projeto livre no celular. Primeira coisa que a gente faz é clicar em novo projeto, aqui onde esse círculo está aparecendo. A gente vai clicar em cima e a gente vai aparecer a nossa galeria no celular, onde vai aparecer os nossos vídeos, tudo que a gente produziu. Produziu vídeos, da amostra pedagógica, então tem vídeos aqui que eu produzi. Eu vou selecionar os vídeos que eu quero editar. Então, eu vou selecionar aqui 2 vídeos. Então, quando tu acessar ali, fazer o teu projeto, vai aparecer tua galeria, teus vídeos, fotos, vai poder selecionar tudo aquilo que tu quer editar. Aí, logo em seguida que eu selecionei, eles vão aparecer em azul, que eles vão estar selecionados, e eu vou apertar em adicionar, ali embaixo. Adicionando, ele vai carregar os vídeos. E eu vou entrar na interface da edição, que é tudo ali, as ferramentas aqui embaixo. E para começar a edição do vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se eu preciso cortar alguma coisa, algum erro. Eu vou cortar essa cena aqui inicial, só para mostrar como exemplo para vocês. Isabela, como é que tu estás movimentando esse cursor do vídeo? De que forma? Isso. Esse movimento é feito como na interface? Tu está mexendo com... Tô selecionando o vídeo e tô passando pro lado. Com o dedo sobre aquela... arrastando Isso. mesmo, sobre a imagem. Isso? Isso. Selecionando aqui, arrastando pro lado, eu posso ver alguma cena que tem algum erro, que tem alguma coisa que eu queira cortar. Então, eu vou usar como exemplo tirar a cena dessa professora aqui no início e quero começar aqui. E aí, para cortar, não tem comando pelo celular.
Então eu vou selecionar aqui a opção dividir, que é onde vai ser feito o corte. Ali embaixo. Clicando em dividir, o meu vídeo cortou. Ele cortou, mas ele não foi apagado ainda. Então eu vou selecionar essa parte e clicar ali em excluir. Não sei se dá para enxergar aí para vocês. Estou vendo bem aqui pelo computador. Tá. Então eu vou clicar em excluir. Clicando em excluir, meu vídeo não vai ter mais aquela parte inicial. E o corte ele é muito importante, né, para a gente limpar o vídeo. Muitas vezes a gente tem um dedo ali aparecendo uma imagem que a gente não gostaria que estivesse ali no vídeo, na construção do vídeo. Então a Grace já explicou muito bem isso, mas eu queria mostrar no celular, né, como que faz essa edição livre. Então, depois que a gente cortou, a gente vai verificar o vídeo. Ó, vou cortar essa parte aqui final, onde não tem nenhuma cena que eu queira, e vou ali novamente, dividir, corto e vou ali em excluir. E pronto, meu vídeo, a primeira parte do meu vídeo já tá pronta, já tá cortada. Vou para o próximo vídeo, verificar se tem alguma imagem que eu queira cortar. Ó, vou cortar essa parte aqui final. E vou novamente em dividir e excluir. Agora, uma parte muito importante para a edição do vídeo do celular, que dá realmente um realce assim para a cena, são as transições, que a Grace falou, que dá para brincar bastante. Eu vou mostrar para vocês como que faz no celular. Ó, primeiro a gente vai escolher a cena que a gente quer que tenha uma transição. Então a gente viu essa mulher dando o oizinho, a gente quer que tenha uma transição entre essas duas mulheres. Então a gente vai selecionar aqui o vídeo, apertar em dividir. E fazendo esse dividir, a gente vai clicar em cima desse quadradinho e vai aparecer as opções de transições. E aí a gente vai poder escolher qual transição a gente quer entre essas cenas. As opções que aparecem são basicamente as mesmas que a gente enxerga também no desktop, só estão posicionadas, né? Sim, são as mesmas opções. Então, a gente vai clicar, tem as opções Pro, tem as opções que não são pagas. E eu vou escolher aqui uma que não seja Pro, combinar. Ó, no meu vídeo. Deixa eu testar outra transição. Talvez aquela cubo fica mais visível a troca, né? Escolher aqui escolher uma transição de zoom. Então, meu vídeo já tem uma transição aqui no início. Agora, no meio desses vou dois fazer vídeos... só um parênteses para as irmãs que conhecem a nossa diretora daqui. A Marinice não faz... Opa, caiu nossa internet? Não. Vamos lá, tô aqui. A Marinice não faz nem ideia de que ela está aparecendo no nosso curso hoje. A nossa diretora aqui de Porto Alegre aparece abanando ali. Entre esses dois vídeos, tem uma parte aqui onde termina e começa outro vídeo. E aí tem essa opção de fazer a transição. A gente vai clicar em cima e vai botar uma transição. Ó. Isso traz um movimento para o vídeo, para que ele fique muito mais linear e muito mais bonito. Então a gente já tem algumas transições no vídeo. E agora, já que a gente já fez os cortes, uma coisa que eu gosto muito de usar nos vídeos, no celular, que ajuda muito, são os filtros. Vou mostrar como se coloca aqui. A gente clica em cima do... não precisa clicar. Tem aqui na parte de baixo, onde aparece todos os comandos. Indo para o ladinho, tem a opção filtros. Não sei se dá para enxergar, mas eu acho que sim. Tá. Clicando aqui em cima, vai ter várias opções de filtros, tanto pagos como não pagos.
Eu vou clicar aqui em qualquer um só para demonstrar para vocês, ó. Isso é antes do filtro e agora. Deu uma nuance de cor muito melhor. A qualidade do vídeo mudou. E aí, para colocar esse filtro em todo o vídeo, a gente só vai arrastar pro ladinho. E pronto, o meu vídeo já tem um filtro. Já tá bem mais completo, estruturado. E agora que ele já tem o filtro, outra parte da edição que deixa o vídeo muito bonito é também botar uma música, como a Grace falou ali. E no celular é só apertar ali em áudio. E aí vai clicar em sons. Vai aparecer como ali, né? Opções pagas, não pagas. Eu vou botar qualquer uma que aparecer aqui. Eu não sei se tá aparecendo o som também do meu vídeo para vocês, entrou. tá? Tá. Então, agora o meu vídeo já tem um som. Porém, o meu vídeo ele tem som já das pessoas andando, do movimento. E eu quero que isso saia só para aparecer a música. Então, eu vou clicar em cima do meu vídeo. Vou arrastar pro ladinho. E vou clicar em volume. Para tirar todo esse barulho que já tem no meu vídeo original. Para aparecer só a música. Então, eu vou no volume e vou abaixar o volume dos meus vídeos. Vou ajustar o nível do volume de todos os vídeos. E assim a música vai aparecer. Antes estava assim. Não sei se dá para escutar as pessoas também atrás. Sim. O ruído ambiente é bem alto. Então, é bem importante, né? Não só colocar a música, mas tirar o ruído dos vídeos originais. Então, tirei o volume. E agora a música vai estar sem os ruídos atrás do vídeo original. Como vocês viram aqui embaixo, a trilha continuou, porque ela tem mais de 18 segundos, que é o meu vídeo. Então, eu vou ali, clico em cima da trilha, aperto em dividir, que é o corte no celular. E agora a minha trilha acompanha o tempo do meu vídeo. Para fazer o fade, que é o que a Grace mostrou ali no desktop, a gente vai clicar em cima da trilha e vai apertar na opção fade, que seria onde coloca mais baixo no final o áudio, para dar essa sensação de algo estar terminando. Então, eu vou clicar aqui e vou botar o fade. Então, agora meu vídeo já tem a trilha com fade e o áudio tá certinho, cortado, completo. Outra coisa muito boa para usar, né, no celular é ali a parte do texto, que a gente pode adicionar várias coisas, né? Legenda, a gente pode adicionar modelos de texto que já tem pré-definições prontas, assim, animações. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Ó, aqui tem vários modelos de título onde a gente só pode reescrever o que for necessário no texto, no vídeo. Então, por exemplo, tem esse modelo aqui. A gente clica em cima e escreve o que a gente quiser. Então, é bem útil essa opção aqui, modelo de texto. Vai ter vários modelos pra gente colocar no título do texto. Mesmo com o modelo, a gente ainda consegue fazer alguns ajustes, dependendo do dispositivo, ainda consegue mexer um pouquinho em cor, mas os modelos quebram um grande galho mesmo, agilizam muito o processo. A gente pode escrever o texto também. É basicamente o mesmo sistema ali do computador. É adicionar texto, clicar em cima, escrever o que quiser.
escreve, e daí em estilos vai aparecer todas as opções que for necessário, cor, brilho, fontes. Tem várias fontes aqui que são gratuitas e são ótimas e muito boas. Tem as animações também aqui do ladinho. A entrada, a saída. Agora eu vou mostrar aqui as legendas. Como o meu vídeo ele não tem nenhuma narração, ele não vai identificar. Mas eu queria mostrar para vocês onde fica. É aqui embaixo. Legendas. E a gente vai apertar em legendas automáticas. Que aí o CapCut ele vai reconhecer o áudio e vai formar uma legenda automática. Mas é realmente a mesma forma ali no computador. É basicamente a mesma forma no celular, só que de forma bem mais simples, né? Tem também os efeitos de vídeo. Esses efeitos de vídeo seriam mais para dar uma animação ou algum vídeo específico que precisasse uma luz. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa para... Ó. Esses efeitos de vídeo seria mais para dar esse movimento pro vídeo. Aí tem vários efeitos. Tem coraçãozinho, tem desenhos, tem, enfim, movimentos. É bem legal mexer nessa opção. Dá um espaço bem grande assim para criatividade. E tu pode colocar tanto no início do teu vídeo como no final. Dá uma boa movimentada no vídeo. E tem várias opções, não só essas, né? O grande segredo, tanto para o uso no celular como no uso para o desktop, é sair brincando e testando, é reunir um pouco de material e sair realmente experimentando, porque são muitos recursos. A gente mesmo que usa bastante, volta e meia, eu pessoalmente, volta e meia, me surpreendo. Mas só que eu não tinha visto ainda, tem essa possibilidade da gente também inventar esse lado, ou mexer nisso, né? Então, quem gosta de lidar com imagem, com edição, pode fazer isso em qualquer lugar hoje em dia, não precisa estar só, né, dentro de uma ilha de edição, como a gente usava antigamente. Tem os recursos à mão, literalmente, no celular. Pode fazer milagres aqui. Esses efeitos, inclusive, alguns ajustes, tanto no celular como no desktop, ajudam a melhorar a imagem, muitas vezes. Às vezes, uma imagem que foi gravada num local muito escuro, ele dá a possibilidade, até tu pode mostrar, por favor, Isabela, isso, os ajustes, né, que eu não cheguei a mostrar ali. Como é que a gente consegue, às vezes, deixar uma imagem que está muito escura mais clara? Como é que a gente consegue, ao contrário, uma imagem que foi feita com uma luz muito direta e ficou esbranquiçada, como é que a gente melhora um pouquinho isso? Tá. A gente pode clicar em cima do vídeo que a gente quer ajustar, a cor, a luz, e a gente vai em, deixa eu ver aqui, em ajustar. Opção ajustar, a gente clicou em cima, arrastou pro ladinho e vai clicar em ajustar. Clicando aqui, vai ter várias opções de ajuste, tanto na luz, na sombra, mas a coisa mais prática é clicar no brilho e aí escurecer ou clarear, dependendo do vídeo. Isso já vai melhorar bastante. Tem iluminação também, vai ajudar a melhorar. Tem também uma opção que é a qualidade do vídeo, que é aqui do ladinho em ajustar. Apertando em qualidade do vídeo, essa é a opção Pro, mas tem que melhorar a qualidade, tirar o ruído, né? Por isso que a opção Pro é muito boa para quem for, assim, para outro nível mesmo, mas usar bastante realmente vale a pena, porque tem que tirar ruído, tentar melhorar a resolução. Então é muito bom, mas o ajustar ele já dá uma boa ajudada. Tem como mexer nas cores, nos brancos, na temperatura, deixar mais quente, deixar mais fria.
Uma um grande serviço que o CapCut oferece, e que é uma coisa muito comum de acontecer, é a gente gravar uma pessoa falando, uma entrevista, alguém fazendo uma palestra, seja como for, né, um áudio, e ter ruído ambiente ou ter eco. Né? O ruído ambiente nem sempre a gente consegue dar muito jeito, mas com qualidade, mas o eco, porque não estava usando um microfone, então ficou aquele eco ambiente que prejudica a clareza, a nitidez da percepção da fala da pessoa, né? Prejudica a qualidade do áudio. E a ferramenta de correção de ruído, de áudio do CapCut é muito boa. Ela consegue fazer sem deixar uma voz robótica. Claro que ela tem graduações. Às vezes a gente tem que deixar ainda um pouco de ruído e um pouco de eco, e para que não fique uma voz robotizada, aquela voz mecânica, né? Que não é humana. Ela interfere daí. Mas existe, às vezes, fácil a gente encontra um ponto de equilíbrio em que fica um áudio já muito bom e a voz continua preservada muito bem. E isso salva muitas vezes, né? Porque a gente lida muito com a gravação de pessoas falando, às vezes, sem ter as condições ideais, e ele dá esse recurso dando bastante qualidade, melhorando muito a qualidade do áudio. Até vou mostrar aqui a opção, que é clicar no vídeo. Lá, bem atrás, depois, aqui vai aparecer reduzir ruído. É uma opção Pro, mas basicamente vai clicar e ele vai melhorar os ruídos do seu vídeo. Ele já faz uma filtragem impressionante. Sim. Já melhorou 100% os ruídos. Ó, tava assim. E agora já tirou bem os ruídos. Se a gente tem isso numa pessoa que está com a voz, que a gente precisa justamente ouvir bem com clareza a voz da pessoa, isso é uma grande ajuda. Agora eu acho que eu posso mostrar os modelos prontos, né, Grace? O que tu acha? Isso. É para a gente também não estender demais e deixar um pouquinho para a próxima. Tá. Eu vou mostrar então os modelos prontos que tem no CapCut, que ajuda muito quando tu precisa de uma edição rápida. Então, basicamente, a gente vai entrar, né, no CapCut e vai clicar em modelos, ali embaixo. Então, vai ter um monte de vídeo. Esses vídeos, eles são feitos por outras pessoas que usam o CapCut e deixam disponível para outras pessoas usarem os modelos que eles produziram. Então, por exemplo, tem essa aqui, opção que apareceu aqui, de uma pessoa que editou um vídeo e tem toda a parte aqui, a timeline, né? Por exemplo, vou usar os vídeos que eu fiz hoje dentro desse modelo que ele disponibilizou. Então, basicamente, eu só selecionei as minhas imagens dos meus arquivos dentro do modelo pronto. E o modelo pronto vai fazer todo o trabalho de edição, de filtro. E, claro, né, eu não vou ter a liberdade de editar nem nada, mas vai estar pronto o vídeo como apareceu ali, tá carregando. Inclusive com a trilha já colocada, com tudo. Então aqui apareceu os meus vídeos que eu selecionei. E o vídeo vai ficar no formato que apareceu anteriormente. Então toda edição que tem no vídeo anterior vai estar com os meus vídeos agora. Então é muito útil quando tu precisa fazer um videozinho com imagens, com vídeos, gravando alguma cena, gravando algum lugar, e tu precisa, de forma rápida e bem editada. É bem legal usar essa forma no CapCut, os modelos. Então vai ter várias opções de modelo que tu vai poder usar, explorar. E aí tu vai usando. Ó, cada vídeo tem sua edição ali, ó, não sei se dá aqui pra ver aqui embaixo. Mas ele tem a sua própria edição e tu só coloca o seu vídeo.
Normalmente ele já sinaliza quantos vídeos e fotos comporta aquele modelo, né? Então, às vezes são quem gosta de fazer aquela sequência que são várias fotos em sequência com o ritmo marcado, né? Em batida, às vezes, eu tenho ali 10, 12 fotos que eu gostaria de editar numa sequência bem dinâmica, com uma música bem marcante. Existem muitos modelos, e aí ele diz, neste modelo cabem 12 fotos, 16 fotos, e a gente só seleciona o número de fotos que tem, e ele vai montar sozinho o vídeo rapidinho. Na própria aba assim, de modelo tem tópicos aqui, por exemplo, batidas. E aí vai entrar em vídeos que tem mais esse formato de batida. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, o corte dele é na batida da música. Então, tu pode usar esse modelo se for o caso da tua edição, se tu quiser usar um vídeo mais com esse tipo de edição. Tem tipografia. Que tipografia seria que tu pode editar tu pode editar o que está escrito. Enfim, tem vários modelos aqui que vêm do próprio CapCut, que tu pode dar uma olhada e usar. Tem épocas em que a gente vê alguns modelos que ficam famosos, né? Que dão muito certo, ficam muito bons, viram até modinha e muita gente acaba usando aquele recurso. E a gente tem que avaliar. Às vezes é bom entrar na moda, às vezes não é, mas se o modelo serve a gente para o propósito, fica muito bom usar para quem tem. Eu pessoalmente uso muito quando a gente tem sequências de fotos que a gente quer dar movimento, transformar num vídeo que é muita foto. Isso ajuda muito. Em vez da gente regulando fotinho por fotinho, larga ali e funciona. Sim, como a Grace falou, aqui dá para ver algumas informações sobre o vídeo. Aqui embaixo, bem aqui no cantinho, vai aparecer a quantidade de vídeos que necessita para usar esse modelo e o tempo que ele dura. Que, por exemplo, esse modelo dura 17 segundos e ele tem 7 espaços para te colocar 7 vídeos. Então, a gente seleciona 7 vídeos e aí é só colocar aqui, avançar e já vai carregar o teu vídeo pronto. Carregando o teu vídeo, tu pode também ajustar. Por exemplo, não quero essa parte, vou mais pra frente do meu vídeo. Tem essa opção aqui de recortar, colocar a parte que tu quer. Então, tu clica no vídeo que, por exemplo, não quer essa cena aqui. Tu clica em cima, aperta na opção recortar e todo o teu vídeo vai aparecer aqui para selecionar a parte que tu quer que apareça dentro desse modelo. E tu já tem um vídeo pronto. Feito isso, para exportar e sair. E aí para exportar, a gente vai clicar em exportar. A gente pode salvar no dispositivo, salvar e compartilhar no Instagram, mas eu sempre uso salvar e compartilhar no TikTok porque isso tira a marca da água. Creio que o gratuito também tem essa opção, que daí tu salva e ele entra assim, se tiver o aplicativo do TikTok, ele vai entrar para te postar o vídeo. Mas não precisa, tu não precisa nem ter o aplicativo TikTok. Aí normalmente eu clico na primeira opção, que daí ele não vai baixar com a marca da água. Ele vai abrir até o TikTok, mas como eu não tenho, eu só ignoro e o vídeo já vai estar pronto. Já vai estar dentro da minha galeria que eu posso compartilhar. E com isso não entra aquele loginho do CapCut que fica no cantinho ali. Isso, aí não tem nenhuma marca d'água, não tem nenhum logo atrapalhando. É isso, o vídeo está pronto pelos modelos do CapCut. Que é só clicar aqui do ladinho. Acho que é isso. Penso que sim, na visão geral, penso que é isso. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de aproveitar para esclarecer, para perguntar? Agora a gente pode tirar o tempinho para conversar e eventualmente esclarecer alguma dificuldade que tenha ficado. Eu há bocado tinha uma dúvida em relação ao ruído, não é? Porque aquela seleção de retirar ruído é uma função que é paga, não é?
Então, a única forma de tirar o ruído de fundo é retirar o som. É isso? Exato. Aí, no caso ali, como a Isabela estava usando um ruído ambiente que não era uma pessoa falando, nada assim, o ideal é fechar totalmente o volume e aí coloca a música e fica bem resolvido. Ok. É o jeito. A gente pode fazer também boas edições com fotos, né? Não só com vídeo. Exato. Eu gosto muito porque é um jeito de dinamizar a apresentação das fotos e tem os modelos prontos muito interessantes, que vão alternando de um jeito bonito as fotos ali. Enquanto a gente estava fazendo aqui, hoje eu participei da ANEC, né? Eu estava fazendo e eu experimentei, ficou muito legal das fotos que a gente fez hoje na ANEC. No Facebook, tá muito legal, depois eu ponho no Instagram. Isso, compartilha. Aqui a gente, postando lá, amanhã eu já vejo, já compartilho também. A Irmaílda está de camiseta da ANEC, inclusive. A ANEC é a nossa associação nacional aqui de escolas católicas aqui do Brasil. Então, que bom. Quem mais gostaria de conversar, comentar alguma coisa? Estamos à disposição. Desculpe, os modelos, ou seja, os vídeos já prontos, só são usados para a opção Pro ou também para o gratuito? No gratuito também, tem várias opções no gratuito. Tem um bom número de opções. Pro dentro do modelo, mas a maioria é gratuito. Tu só seleciona os teus vídeos e já vai estar ali pronto. Normalmente eles colocam na versão paga quando tem algum recurso extraordinário, ou de inteligência artificial, ou de uso mesmo dessa supressão de ruído, alguma coisa com mais sofisticação, assim, técnica, mas tem muita opção gratuita, dá para usar bem feliz ali. Essa explicação que a Isabela deu da saída para não ficar marquinha, isso é bem importante, porque também não dá qualidade a gente colocar um vídeo no ar que tem o logo ali, a marca do CapCut, né? Então, a gente fazendo essa estratégia de compartilhar como se fosse para o TikTok, mas na verdade nem precisa ter o TikTok, no momento que aparece o vídeo pronto ali, a gente salva no dispositivo, pronto, resolve e a gente fica com o vídeo sem a propaganda acoplada junto ali. Eu penso que se não tiver mais nenhuma questão, a gente reitera que vai estar à disposição. Vamos depois encaminhar para cada uma um formuláriozinho de avaliação e ali fica um espaço para sugerir o que gostaria que a gente aprofundasse num próximo encontro, que a gente trouxesse ou de repente um dia que fizesse mais algumas experiências juntos. A grande vantagem do Zoom, assim, que a gente pode ir trabalhando juntos online, demonstrando, né? E isso facilita bastante, até de outra forma, né? De repente, quem está aqui participando conosco pode também demonstrar alguma dificuldade que teve e a gente, na hora, vai vendo, compartilhando e ajudando a solucionar. Então, quando chegar a solicitação de avaliação, a gente pede que, por favor, indiquem ali, que isso nos ajuda a promover quem sabe, um outro encontro bem produtivo e que possa ser útil.